Começa agora, Conecta Campo Podcast. Oferecimento Fert Minas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta Campo Podcast. O canal que conecta você ao campo através das histórias contadas aqui na nossa mesa. Para você que é a primeira vez que está conosco, eu sou o Matheus, a ponte que vai conectar você aos nossos convidados. Mais uma vez eu quero agradecer a Fert Minas, nosso maior parceiro que está apoiando o nosso canal desde o início. Parceirão. E para fomentar essa parceria, mais uma vez está aqui comigo do meu lado, meu ídolo, mestre das tecnologias de aumento de performance dos fertilizantes, João Jaldete. Você tá bom, meu irmão? Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. De novo, é sempre um prazer estar aqui. É verdade. Né? E sempre eu começo falando a mesma coisa, né? Que o sarrafo aqui não baixa, não. Não baixa, não. Os convidados que a gente traz aqui são sempre pessoas bem relevantes para o mercado, né? Que fazem realmente a diferença. E além de ser grandes profissionais, grandes pessoas também, a pessoa que está do lado dali hoje não é diferente. Eu considero que a pessoa que está de frente a gente hoje é um dos heróis do nosso agronegócio. Então, esse é aquele momento que o Jefferson te dá para você curtir, compartilhar, comentar, enviar para o seu amigo, porque nesse momento o Jefferson vai soltar a vinheta. Então, Jefferson, roda a vinheta para nós aí. Bartolomeu Braz, você tá bom, meu amigo? Que prazer, que honra ter você conosco aqui. É uma satisfação muito grande. Boa tarde, boa noite, Matheus, boa noite, João, e a todos os parceiros aqui. Eu fico muito grato, né, de estar aqui numa região muito rica, uma região que trouxe o principal desenvolvimento, principalmente da pecuária, para o nosso país. E hoje a pecuária é fundamental, principalmente para a nossa produção de grão. Ela verdade. Consome grande parte dos nossos produtos, né? Soja, milho, sorgo. Isso faz com que a agricultura avança, né? Com boas tecnologias. E a pecuária, hoje, que graças a... Eu vou citar a BCZ aqui. Sim. Que ela é uma parceirona entidade, parceira nossa do IPA também. Nós somos do IPA lá em Brasília. Alô, Romulo Lebron, um abraço para você, meu amigo. Então, ela é uma parceira nossa do IPA, lá em Brasília, onde a gente constrói as políticas juntos. E a pecuária, e essa região, quando ela iniciou, ela era totalmente pecuária, né? Uma pecuária de alta tecnologia já, né? Com a genética que chegou aqui em Uberaba e distribuiu para todo o Brasil. Então, é uma satisfação. Eu me sinto em casa aqui em Uberaba também. Coisa boa. A gente acha bom, né, João? Quando Estamos felizes. O companheiro sente em casa, na nossa casa, né, rapaz? Sem dúvida. É um prazer pra gente estar aqui contigo também, né? A gente já conhece a trajetória, sabe da história. É verdade. E de novo, aquela historinha, o sarrafo tá lá em cima. Pessoal, para quem não sabe quem é o Bartolomeu, só se você for fora do agro, é claro. Bartolomeu, ele é hoje vice-presidente da AproSoja Brasil, né? E ele é conselheiro da AproSoja Goiás. Depois a gente vai comentar um pouquinho do que é a importância da AproSoja para o nosso agronegócio. Porque antes disso, antes da gente falar dessa parte das entidades e tudo mais, eu queria conhecer um pouquinho da história do Bartolomeu, como é que começou a sua história no agro, se você é de berço ou se surgiu essa paixão logo depois aí, na infância, adolescência, enfim. Conta pra nós. Bom, a história nossa, eu sou de origem mineira, né? Além de ser origem mineira, eu nasci em Araguari. Na Araguari, a bela Araguari. Então, a bela Araguari. Mas desde pequeno, meus pais que vieram de Nova Ponte ali, meu avô era proprietário de fazendas ali, de pecuária, ali no entorno de Nova Ponte, aquelas terras caídas ali, hoje foi inundada pela represa. Então, na década de 50, ele resolveu ir para Goiás, onde começou Estava ali do lado, né? Tava na fronteira. Ele foi para Goiás como gerente de fazenda. Ele foi cuidar de fazenda lá, de pessoas já conhecidas, e começou a história. Então, ele começou a história ali em Joviânia, em Goiatuba, no sul de Goiás, né? Ali no sul do nosso estado, que tem uma produção agrícola invejável hoje, é um negócio totalmente tecnificado. Então, quando ele iniciou ali, eram cerrados pobres, né? Nós tínhamos difícil produzir arroz naquela época, com sustentabilidade, só para comida mesmo em casa, milho para tratar ali dos animais, né, domésticos. Então isso tudo veio
vamos dizer assim, com o início de tudo foi com eles, né? Meu pai e minha mãe, quando foram para lá, e a gente começou. Eu sou o mais novo da família, nós somos 6 irmãos, e a gente logo foi para estudar, né? A gente morava na fazenda, né? Na fazenda no interior. A gente foi estudar em Goiatuba na época e começamos, né, a vida, e eles continuaram no campo. Então aí a gente via dificuldade, nós tínhamos uma tremenda dificuldade de produção, nós não tínhamos soja nessa região naquela época, nós não tínhamos a diversidade de cultura, nós tínhamos uma produção de arroz com baixa tecnologia, nós tínhamos uma produção de pecuária muito baixa, então isso trouxe para nós, passamos por grandes dificuldades, né, para depois a gente avançar por outros caminhos, né. Então a minha família, ela também entrou na produção agrícola, né, eu tenho um irmão que trabalha comigo, então a gente começou essa produção agrícola mais, vamos dizer assim, mais intensificada no final da década de 80 e início de 90. Eu já, antes na cidade, eu fui até bancário, eu trabalhava em banco. É mesmo? Eu trabalhava no Bradesco, né? Um banco que está aí até hoje. Sim. Mas iniciei também atividade nos estudos, estudava. E aí a gente viu a necessidade de buscar outras atividades. E aí veio a soja, né? A soja começando ali, nós tínhamos produção de milho, e a gente iniciou ali aquela produção agrícola no final da década de 80, início de 90, e a gente foi intensificando. Alguns foram para outras áreas, mas nós continuamos nessa produção agrícola. E é lógico, passamos por vários desafios, né? Imagina, eu passei pela securitização. Então, naquela época, eu já estava entrando no agro, entrei comprando máquinas agrícolas, né? As tecnologias que naquela época eram 290, um trator Masseyfergues, mas era um custo muito alto, era difícil de cumprir com os pagamentos. Então a gente entrou naquela dificuldade de resolver nossos problemas, né? Porque a securitização foi um grande passo, né? Que as nossas entidades, né? A nossa própria frente parlamentar que estava iniciando naquela época, construiu para que desse esse passo gigantesco que o agro tem hoje. Uhum. Porque senão tinha travado todo o Brasil. Nós estávamos com dificuldade, nós não tínhamos mercados externos, nossa produção era tudo baseada na Conab, em preços de AGF, preços, vamos dizer assim, totalmente inviável para a produção, precisávamos de leilões para que o governo comprasse ou estocasse nossa produção para que a gente mantesse. Então foram anos difíceis, passamos por dificuldades financeiras várias vezes, não foi só uma vez nesses 30 e poucos anos de agricultura que eu tenho. São momentos difíceis, né? Eu sempre falo, muitos dos nossos ficaram pelos caminhos, né? Muitos produtores, amigos, vizinhos perderam Entregou tudo. Entregou os bet, né? Não deu conta de continuar, mas nós somos do couro grosso, nós somos resilientes, né? A resiliência nossa, eu sempre falo que o melhor que nós temos é a vocação agrícola, né? A vontade de produzir, a sair dos desafios, né? A abrir, né? A gente não temos aquele tapa que o cavalo tem, que o americano tem, nós somos abertos, nós olhamos para todos os lados e conseguimos andar. Então isso fez com que a gente desenvolvesse. Aí logo em 2000, no início do século agora, eu vi a necessidade de assumir uma entidade, porque nós estávamos com essa dificuldade. Foi onde a gente entrou no Sindicato Rural de Goiatuba na época, e estávamos ali, no momento quase que todos endividados, a gente busca um sindicato, uma associação por dificuldade no início. Depois que a gente vai saber qual que é o resultado dela. Eu busquei no início por dificuldade. E eu acho que é normal, ela está ali para isso. O sindicato rural, sim, o patronal, sim, a associação, todas elas estão ali para isso, para te receber, né? e te dar um caminho, te dar uma luz e buscar uma alternativa. E naquela época foi os tratoraços, os caminhonaços que a gente viu que precisava ser feito. Então nós assumimos, na época eu lembro que nós levamos de Goiatuba uma comitiva de mais de 70 tratores para Brasília, naquela época, né? Pois colocava dentro dos caminhões em truque, mandamos para lá e fomos lá para Brasília. E a gente conseguiu, né, com estratégia, resolver grande parte dos problemas da agricultura brasileira, que foi a saída da securitização. Foi uma briga dura, né? Eu era bem jovem na época, né? Igual o João, assim, há 20 e poucos anos. Que saudade. Então, que saudade. A gente tinha um pulso maior, né? Uma força maior, né?
E a gente conseguiu, né, com brigas, né, com tapas e tudo, e dificuldades jurídicas e tudo, a gente conseguiu avançar e dar esse passo, né? É lógico que isso foi um passo importante, é lógico que está longe de ser o necessário, né? Hoje nós estamos passando por situações calamitosas, nós estamos com problemas graves hoje, né, no Brasil. Vocês sabem muito bem, vocês são da área de fertilizantes aí, a Fertiminas, né, é uma empresa aí que faz a diferença aqui na central do Brasil, e a gente vê que essas dificuldades, elas estão agora nesse momento, né? Sim. Muito forte. Estou vendo isso parecido no início do século, né, no final do século passado, passando para o nosso século agora. A gente viu umas dificuldades muito grandes, parecida com essa, sabe? Uma dificuldade que o produtor não conseguia, mas ele estava alavancado, ele não via grandes horizontes, né? A gente precisa de buscar os novos horizontes, que são os novos mercados, né? Mas são culturas diferentes ainda. Mas, enfim, a minha história, ela passa por isso, sabe? Ela passa por uma família também, né? Que eu criei quando eu casei em 1992, né? Tenho 3 filhos excelentes, né? O Matheus Pereira, que é o fundador da Pátria Agronegócio. O Matheus, quando eu falo dele, eu lembro quando eu estava nas entidades, ainda no Senar, na FAEG, eu fazia aquelas missões internacionais. Inclusive, levei gente daqui, de São Paulo, fiz missão em todos os continentes do mundo, eu já tive, sabe? E eu peguei o Matheus fazendo agronomia, né, na faculdade. Falei, não, Matheus, eu vou te mandar uma missão para os Estados Unidos. Eu estava indo numa outra missão de cana-de-açúcar também, que eu já produzi cana-de-açúcar, para a Austrália, levando o pessoal para a Austrália, tanto da indústria como da produção, para melhorar a eficiência industrial e também logística, né? A Austrália tem uma logística fantástica. E aí eu mandei o Matheus para os Estados Unidos, novinho ainda, 18 anos, 19, estudando ainda. Ele ficou encantado com aquilo lá, sabe? Aí eu falei, pai, eu quero estudar lá. Aí ele foi para lá e a gente está vendo a história, né? Então, a família, a gente tem que ter coragem, né? Porque vocês são mais novos, mas é um desafio, né? Criar uma família. Eu tenho 3 filhos e uma esposa excelentes, né? A minha esposa é totalmente do agro, ela que cuida das finanças, né? Meus filhos também nos ajudam bastante, mas isso mostra que a gente tem que dar valores para eles, né? Para eles construírem, né? E fazer a sua carreira. Então, a gente só sente bem realizado quando vê os filhos realizados. Então, esse é meu objetivo e graças a Deus está acontecendo. Rapaz, eu gosto demais, João, de sentar na mesa com essas pessoas que o agro veio antes dele na sua geração. Sobre a autonomia falou. Meu avô, meu pai, eu, meus filhos. E se Deus quiser, meus netos também estão vindo aí, partilhando da mesma paixão, do mesmo propósito. Porque isso, na minha opinião, é um propósito de vida dessa família. Sim. E fico satisfeito demais porque, apesar de toda a história técnica poderosa do nosso amigo Bartolomeu, quando ele foi falar da sua família, o olho dele brilhou mais forte. Porque é muito bom, né, cara? Quando a nossa família tá do nosso lado, perto da gente, respirando o mesmo propósito que a gente, né, Bartolomeu? Isso é o esteio, né? Os pilares, né? É a estrutura principal da gente, é a família, né? A esposa, né? Vou fazer 34 anos de casado, eu casei em 92. Então, essa história, ela passa por isso também, né? E também dos meus pais, né? Meus pais, eles tinham tanto meus avós também, meus avós que estavam aqui em Minas, eles tinham ali a raiz no campo, né? Apesar que meu avô, ele tinha uma história de arquitetura também, ele ajudou até a construir o Copacabana Palace na época, quando ele veio para cá. Ele é português, um avô meu é português, outro é italiano. Então, eles construíram uma história bonita. E a gente, com os meus pais, né, fizeram o que pôde, né? Hoje, graças a Deus, a propriedade que era do meu pai e da minha mãe, hoje ela é minha, sabe? Ela pertence a mim, a minha esposa e meus filhos, né? Muito bom. Então, isso também era um compromisso que eu tinha na minha vida, sabe? De um dia ter aquela propriedade e buscar outras também, como a gente fez, sabe? Sim. Buscar outras propriedades. Mas eu tenho aquilo lá como um tesouro, né? Como assim,
a principal início de tudo e a coragem que ele teve para chegar naquela forma. E depois a gente também, com essa coragem que a gente tem, preservar, herdada, né? A palavra é preservar esse legado, né? É isso aí. E levar esse legado, né, aos outros, né, aos filhos, aos netos, né? E tenho certeza que eles farão muito bem, porque a gente faz tudo com transparência, né, mostrando tudo, as dificuldades, né, principalmente as dificuldades, né? Nós não podemos mostrar, principalmente para nossa família, só as boas coisas, porque atrás das boas coisas tem dificuldades demais para enfrentar, sabe? Quem sai, quem passa, quem constrói alguma coisa, sabe a dificuldade que é para construir, os desafios que a gente tem, né? Todas as partes, né? Financeiro, tudo que você busca ali, as dificuldades para você, a tecnologia, para você absorver essa tecnologia, para você entender essa tecnologia, para você saber qual tecnologia, porque hoje nós temos aí inúmeras tecnologias sendo oferecidas, né? Ou antes também, mas nós tínhamos que entender o perfil da nossa região, o perfil do nosso solo, da nossa terra, para que a gente pudesse acertar naquela tecnologia. Quantas vezes a gente errou uma variedade de um milho ou de soja e nós passamos dificuldade para recuperar, né? Às vezes por falta de conhecimento, né? Ou às vezes por dificuldade também de outras tecnologias chegarem. A gente usava o que tinha, né? Eu lembro do cancro da haste, da ferrugem asiática. Nós passamos um perrengue muito grande nessa época. O cancro da haste, praticamente, ele devastou as nossas variedades. Foi muito pior do que a ferrugem asiática. Só que ela foi rápida, né? A ferrugem, ela continua até hoje aí, apesar que a gente domina ela hoje, muito bem, mas com custo alto, né? Eu sempre citei, prego isso até hoje, né? Quando eu assumi a ProSoja Brasil, eu fui um dos presidentes da ProSoja Brasil, a primeira pauta minha foi na Embrapa para desenvolver uma tecnologia que suportasse a ferrugem asiática, uma biotecnologia. Porque nós não aguentamos ainda comprar tantos produtos, né, para ficar ali. Há quantos anos ela está aí? Há 20 e tantos anos. Essa mesma doença está aí no nosso país e a gente está sofrendo com isso. Então, esses desafios, eles fazem parte da gente construir, né, um modelo mais sólido, né, um modelo que a gente consegue a superar as dificuldades, a superar esses momentos difíceis. Então, é mais ou menos isso. A gente vê que a família é tudo para isso, né? A família, sem esses legados, sem essas gerações, jamais a gente estava onde está. Ô, João, só com esse bate-papo eu já percebi duas coisas muito importantes que a gente vem falando muito aqui no nosso podcast, nas nossas viagens, né, João? E principalmente, uma das coisas importantes aqui nesse bate-papo já até agora: honrar o legado daqueles que desbravaram o nosso agronegócio. A importância de honrar tudo aquilo que eles fez, de certo e de errado. Sim. Porque se eles erraram, foi pra gente poder resolver isso no futuro, né? Porque o primeiro que erra é aquele que mais sofre, né, João? Sim, com certeza. E sobre tecnologia. O que o Bartolomeu, que é de família do berço do agronegócio há várias gerações, ele já falou sobre 4 gerações, está indo para a 5ª geração no agro, né? Sim. Que em todas essas etapas desse processo, o que ajudou a sair daquela dificuldade foi uma tecnologia, né, João? Exato. A importância da tecnologia no nosso agronegócio. E como eu fico satisfeito, porque nós estamos num momento, apesar do momento difícil do nosso agronegócio, não principalmente falando, não tão propício, falando principalmente do ramo da indústria, né? Enfim, a cadeia toda, né? Na verdade, né, João? Ela se prejudica com uma fase ruim. Mas, apesar disso, a gente está numa fase onde a tecnologia está sendo muito bem aceita, bem vista no nosso agronegócio. Uma coisa que antigamente era mais difícil da gente conseguir. Exato. Né? Hoje o Brasil já está exportando tecnologia daqui para fora. Sim. Coisas que a gente, falando principalmente de fertilizante, a gente importa o máximo que a gente consegue. Hoje em dia a gente já está falando sobre projetos, por exemplo, de fertilizante, ter o nosso próprio aqui. Sim. Então, além da gente fazer o nosso próprio, a gente está falando também de entregar nossa tecnologia para fora. Então, isso é muito, muito legal. Apesar de tudo, isso é muito bom, né, João? A gente tem que fazer o contraponto seguinte, dar aqui a testemunha viva. A testemunha viva, é isso aí. Do que foi essa evolução, né?
Tu fica pensando ali há 20 anos atrás, né, 20, 25 anos atrás, o desafio que era cultivar um hectare de soja. Pois é. Né, na questão de qual que é a cultivar que eu vou usar, qual que é o manejo correto, qual é o defensivo que eu vou usar, se tem, se não tem, né, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que acontece com o clima, o que não acontece, né? Sim. E aí vem desde o intensivista lá da Emater, enfim, da Embrapa, de todos os órgãos, do Senar, que vieram trabalhando, desenvolvendo, estudando, trazendo tecnologia para dentro da porteira, né, quebrando essa barreira, né? E aí a gente conversando ali no back office ali, entendendo, olhando, a gente vê muito claro que só tá onde tá, né, por conta de admitir tecnologia, de aceitar tecnologia, né? A biotecnologia, que é a questão de genética, de tudo mais, favoreceu para esse processo, né? E o Brasil ficou estagnado muitos anos na questão de tecnologia de fertilizantes, né? E agora o gigante acordou, né? Acordou. O gigante acordou e, como o Matheus disse, já há movimentos até bem interessantes para o Brasil buscar uma tecnificação melhor no segmento de fertilizantes também, né? Não ser só 100% dependente, claro. Zerar a importação é impossível. Não tem como. A gente não consegue fazer isso, né? Mas o que a gente consegue trabalhar para amenizar, né? Para ter uma certa independência, para em momentos de dificuldade mundial a gente ter como segurar alguma coisa aqui, né? E aí os órgãos públicos que colaboram muito com isso também são grandes ferramentas, né, que fomentam, que não adianta nada. Uma empresa de tecnologia como a Fertiminas desenvolve materiais, desenvolve tecnologias, novos produtos, novas técnicas, se não tem o apoio da sociedade pública, da sociedade civil, né, que é realmente quem vai fomentar isso, né? A indústria quer fomentar, quer trabalhar, mas a gente precisa desse apoio também, né? E aí a ProSoja, né, todos os órgãos fazem um trabalho muito excelente. Fica até aqui os parabéns para vocês. E muito obrigado, inclusive. Bom, isso aí é um dos nossos desafios, né? Nós temos ali uma reserva muito grande na Raposa do Sol, em Roraima. Sim. Conheço a região. Eu até falei, cheguei num ponto do sindicato, mas eu queria só incrementar que depois do Sindicato Rural eu cheguei a ser até presidente da Federação da Agricultura, da FAEG, por um período, juntamente com o presidente do Conselho do Senar também. E depois eu instituí a ProSoja Goiás. Eu fui o primeiro presidente da ProSoja Goiás. Quando a gente iniciou, eu vi a necessidade, né, dessa cadeia, porque conheço muito bem as entidades, tanto sindical como as federações de agricultura. Elas são bastante ramificadas e atendem todas as áreas, todas as cadeias produtivas. Sim. A gente tem a FAEG aqui, que é uma federação exemplar, que tem um cenário muito bom, um sindicato rural. Inclusive, na minha época, que eu estava na época o presidente, que era o Romeu Borges, era presidente do Sindicato Rural aqui de Uberaba. Já estive com ele aqui. Então, nesses momentos, né, nessa construção, e também via necessidade, porque eu quero chegar aqui na ProSoja, que a gente precisava de uma entidade que entendesse e que resolvesse ações mais rápidas para uma cadeia que necessita de ações rápidas. A cadeia da soja é uma cadeia dinâmica. A cadeia da soja é tão dinâmica que a qualquer momento, né, a qualquer dia do ano, você negocia soja. Sim. Às vezes a cadeia da pecuária tem dificuldade, às vezes a cadeia do milho. Agora a gente abriu o mercado, está tendo mais fácil. Então a cadeia da soja, ela negocia, mesmo baixo, mesmo ruim, ela negocia. Em 2, 3 dias ela liquida. Então isso, a gente viu que precisava de uma entidade forte. E quando nós construímos essa entidade lá em Brasília, que eu fiz aqui em Goiás, mas já havia em Brasília, eu logo fui conduzido à ProSoja Brasil. E lá, nós já tínhamos construído esse modelo da Frente Parlamentar de Agricultura. Nós intensificamos no IPA, que é o Instituto Pesquisa Agropecuário, que é onde a gente embasa os nossos parlamentares para que as políticas sejam feitas. E uma das nossas políticas que nós estamos trabalhando muito é a sustentabilidade do fertilizante. A gente precisa, né, explorar mais, nós precisamos de uma logística melhor no Brasil, precisamos de usar esse potencial que nós temos, tanto de MAB, de fósforo, como o potássio também, menos, mas temos bastante também. Então, verde, tudo mais. Nós temos que explorar, nós temos que explorar isso aí. Isso é sem ideologia, sem bandeira. Sem bandeira, A gente assistiu agora a Marina Silva no Congresso Nacional dando um show de horrores desastrosa lá. A gente vê que aquilo lá não tem fundamento
técnico, é praticamente uma ideologia que é bancada por ONGs, que estão ali mantendo ela naquele formato, para fazer o quê? Para travar o nosso desenvolvimento, gente. Quem não vê que o Brasil está sendo travado por essas situações? Nós temos, eu sempre falo, nós temos o melhor de tudo no mundo, que é o produtor rural. De tudo. O produtor rural é o melhor de tudo, o Brasil. Ele é o melhor do mundo. Referência mundial. E nós temos a pesquisa que nos ajudou através da Embrapa e o produtor que absorveu essa tecnologia que você falava, que transformamos isso, que transformamos esse cerrado pobre. O que tinha aqui em Tuiutaba? Capim-bode, olha lá. Você soltava uma cabeça de gado em 2, 3 alqueires de terra. Aqui é alqueires também, em Minas Gerais. Se assustar, morre de mago. Então era um sofrimento. Na seca você tinha que juntar aquilo tudo, não tinha pastagem. E hoje você vê essa transformação. Você vê hoje as diversidades de cultura. Nós temos a cana-de-açúcar, que é muito importante nessa região também. Então isso tudo foi necessário a gente fazer com que tivéssemos essas entidades para destravar esses pontos, né? A gente vê a BCZ aqui que faz um bom trabalho nessa área, mas a gente precisa das outras cadeias. Eu sempre levo, Matheus, um dado muito importante para vocês. Sempre levo nas minhas falas, nas minhas palestras que eu faço aí. Hoje nem tanto, mas nós temos um estudo que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, aonde se planta soja, ele sai de 10 anos de baixo e muito baixo para alto e muito alto. Então você vê municípios como Rio Verde, próprio Uberaba, você vê municípios como a região noroeste de Minas, ali a área irrigada ali, sabe? Aquilo ali foi um avanço espetacular, foi uma tecnologia. Então lá a vida das pessoas melhoraram. A pessoa, a mulher do produtor rural, do funcionário, ela é manicure, ela tem um mercado, ela tem um comércio de gás, de coisa, e tudo gira em torno do agro. O dinheiro vem de fora, gente. O dinheiro cai diretamente na veia desses municípios. Então isso traz com que a melhor política social que eu falo hoje é plantar soja nos municípios. Sim. Eu sou testemunha ocular disso que você está falando, porque a gente roda o Brasil inteiro. Né? A Fertiminas, por mais que ela não apareça tanto quanto deveria, né? E é também às vezes uma estratégia até do parceiro, nós estamos praticamente em quase todas as indústrias de fertilizante do Brasil. Nós estamos dentro do negócio. Seja com a tecnologia de performance ou com a tecnologia convencional para melhorar a qualidade do fertilizante. Mas nós estamos ali. Então, com isso, né, é necessário que a gente viaje pelo Brasil. Né? E fora do Brasil também. E fora do Brasil também. E você falou um negócio é muito claro, por exemplo, o Matheus conhece, esteve com a gente foi para Tailândia, no Pará. Tailândia, no Pará. Né, que o relato das pessoas que estão lá hoje, a gente tem grandes amigos lá, tive agora lá recentemente, agora um mês e pouco atrás eu estava lá. E, cara, há 20 anos atrás, o que tinha aqui? Madeireira e garimpo. Ilegal. E uma cidade de 50 mil habitantes. Sim. Né? Muita pobreza, muita pistolagem, tudo que pensar de coisa ruim que podia ter, tava ali. Né? O que faz agora? Vamos plantar soja. Vamos fazer pecuária, vamos plantar soja. O município se transformou. Né? Você chega em Tailândia hoje... A riqueza do agro lá aumentou muito. Você vê assim... Para a população, você vê uma rodoviária moderníssima, novinha rodoviária. Né? Você vê a cidade bem organizada, se limpa. Desenvolvendo, né, João? Ale, você está falando no Pará. Eu conheço 2 regiões ali, Paragominas e Dom Eliseu. São regiões que estão transformando a vida das pessoas ali. Própria Santarém. O Pará ainda tem um potencial muito grande a ser explorado. É um estado ainda gigantesco. Nós temos o Mato Grosso aqui, que é o gigante do mundo, né? E hoje nós temos as melhores áreas, que eu falo tanto de chuva, né, de clima, porque o produtor de soja precisa, a primeira coisa, de chuva, de clima. O resto ele constrói, ele faz até pedra virar terra. Sim. Ele faz, lógico, com a tecnologia calcária e fertilização, né, que hoje nós temos essa dificuldade do fertilizante chegar até as propriedades rurais, mas ele faz isso tudo. Então a gente vê um Mato Grosso da forma que era há 30, 40 anos atrás e vê hoje. O próprio Pará se transformando no município. Tocantins, gente. Quando o Goiás separou do Tocantins em 1988, aquilo lá não era nada. Era uma pecuária fraca, extensiva, fraca. Hoje transformou, hoje você tem áreas irrigadas, produção de safrinha ali. Sim. Eu tenho amigos ali que estão produzindo na Lagoa da Confusão ali, grandes produtividades de safrinha, de safra e safrinha. Você vê a transformação daqueles municípios ali, Porto Nacional,
Palmeirante, Porto Nacional. Tudo ali transformou e está sendo transformado. Sim. Graças à agricultura moderna, agricultura sustentável, agricultura que muda a vida das pessoas. E, assim, e num cenário que, diferentemente do que pregam, sem destruir meio ambiente, Sim. sem sair derrubando grandes áreas de floresta, não é isso. Né? Eu falo para as pessoas quando eu estou fora do país que sim, tem soja plantada na Amazônia. Tem soja plantada na Amazônia. Mas respeitando. Santarém do Pará está dentro da floresta amazônica, tem soja. Mas respeitando as áreas de floresta. Respeitando a legislação brasileira, lógico. acima de tudo, porque se derrubar uma árvore a mais ali, você nunca mais planta um pé de E soja. você naquela não área. consegue nem comercializar seu grão, você sabe disso. É verdade. Então, Exato. olha bem, vocês estão uma coisa boa. Eu participei da construção do Código Florestal também. Eu estava na época na Federação de Agricultura, foi duro para nós. Sim. Ceder partes entre 20% a 80% da 20% sua a 80%. propriedade privada. Ninguém faz isso no mundo. Ninguém faz isso no Imagina mundo. você que tá aí, ó, no seu apartamento em São Paulo aí, você só pode morar dentro do seu banheiro, porque 80% do seu apartamento Tem que ser preservado para tem o que ser meio ambiente. preservado para o meio ambiente. Então, você que fala mal do agronegócio, exemplo. você que fala mal do agronegócio que está dentro do seu apartamento agora, no ar-condicionado, imagina você morar apenas no seu banheiro, porque 80% da sua casa você tem que preservar para o meio ambiente. É assim que o produtor rural precisa fazer as coisas deles lá no campo, tá? Então toma cuidado com o que você diz sobre o nosso agronegócio, não é mesmo? Eu citei isso num seminário da Folha de São Paulo. Eu fui fazer um seminário, eu fui fazer um debate na Folha de São Paulo. Inclusive, na época, até o cantor Léo, que é pecuarista aqui na região, né? Vitor Leão. Em Uberlândia. Do Vitor Léo, não sei se é o Léo. Léo Chaves. O Léo. Ele estava lá, ele estava dando palestra, e ele estava saindo e falou, ó, você se prepara. Eu falei, pode ficar tranquilo. Aí a primeira pergunta do jornalista falou, e os transgênicos estão aqui? Já chegou muito no Brasil? Eu falei, eu vou te contar uma coisa. Nós participamos na entrada de um café e de uns risolinhos, sanduíchezinhos que estavam aí. Todos eram transgênicos. Então vocês têm que conhecer melhor, pra vocês entenderem melhor. E eu falei, eu vou fazer o desafio para vocês. Você que estava falando do meio urbano, que sai batendo no produtor rural por falta de conhecimento, Eu chamei eles, falei, eu convido vocês, dentro de uma propriedade que eu tenho em Goiatuba, passa um rio. Eu tomo água na entrada dele e tomo na saída. Eu quero ver vocês tomarem no Tietê, na entrada e na saída. Eu desafio qualquer cidadão aqui de São Paulo. Aí eu falei, vocês têm que entender o processo. Eu desafio qualquer um. Eu tomo a água na entrada e na saída. Vocês estão falando que está contaminado. E eu quero ver vocês tomam na entrada do Tietê e na saída do Tietê aqui em São Paulo. Então, vocês não cuidam e só falam. Então, quem zela, quem cuida, quem produz, quem sustenta o meio ambiente, não somente do Brasil, é o produtor rural. Eu conheço a França rural, a Holanda rural. Conheço uma grande região ali na Europa, que, andando de carro. Você é um homem viajado, né? Isso é ótimo. E que o conhecimento passa por isso. Exato, aí. É isso aí. Você não vê o que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vai para o Mato Grosso, você anda 40 minutos, uma hora dentro da floresta. Sem ver um pé de boi, sem ver um pé de soja, sem ver nada. As nossas reservas indígenas estão todas ali, tá cara. ali. Tá lá o Enorme. Xingu, preservadíssimo. Nova Chavantina ali. Vai lá pra Santa Cruz do Xingu, você vai andar só no meio de floresta. Chamante aqui, não. Entendeu? Vai pra Querência, pela estrada de chão ali, por dentro, você vai andar só no meio de floresta. E tem propriedades de 80 mil hectares de soja no meio da floresta. Sim. Preservando, cuidando, com manejo sustentável. Né? E tu roda na França, você não vê floresta. Uma manchinha aqui, lá longe outra manchinha. Você roda na Holanda... E reservas públicas. Você não vê reserva privada lá. Mas o berço brasileiro, a Amazônia, gente, já falaram, é o pulmão do planeta Terra. Então, é complicado. Incrível. O mais espalhafatoso para mim é que quem critica e julga é a gente, é o brasileiro, cara. Sim. Principalmente é o brasileiro que mora em São Paulo, que não tem floresta nenhuma, não tem reserva nenhuma, o rio tá totalmente poluído. Totalmente prejudicado, poluído. E é ele, o brasileiro. Você vai lá nos Estados Unidos, você vai lá na França, você vai lá na Itália, né, João? Você é brasileiro, você produz... Então senta aqui nessa mesa e me conta tudo que você faz. Eu quero saber todos os processos. Como que você consegue fazer 2, às vezes até 3 safras? Como assim? Como que você faz isso? Como é que você planta? Certo, João? Exato, o João que está em todas as viagens lá, como é que ele vende? Eu sou brasileiro e mexo com agronegócio no Brasil. Há 2 dias atrás aí,
pouco próximo do horário desse aqui, eu estava numa reunião com o pessoal da Colômbia, né? E por surpresa minha, né, apareceu na reunião um ex-diretor técnico e comercial da Monômeros, que é uma das grandes indústrias de fertilizante da Colômbia, né, que é uma indústria de ureia, né, que está lá, é colombo-venezuelano, está nos 2 países. E ele, cara, estou testando o produto de vocês há 2 anos. E eu não sabia. Né, e nós temos resultados muito interessantes e queremos entender como que vocês brasileiros fazem isso. Eu falei, não vou te contar, vou te contar uma história, né? Eu vou te contar uma história, não vou te falar o que, ele queria saber que a gente faz, tecnicamente, né? Exatamente o que ele queria, o que tinha no produto. O brasileiro é muito bom nisso, né? E aí a gente fica observando tudo que acontece, essa questão dessa rixa, vamos falar assim, que existe, cara, é alguma coisa que alguém quer ter ibope, né? A gente vê o Molion agora aí, cala na boca do mundo de gente. Cala na boca do mundo inteiro. Né? Aquecimento global. Como é que você me fala então que a calota polar aumentou 10% em poucos anos? E agora mídia. Não é eu que tô falando mais, agora é a rede de satélite que colocaram aí, que eu não pedi para colocar. Né? Ela que tá aí, que tá mostrando que a calota polar tá aumentando ao invés de diminuir. E agora? Cadê o aquecimento global? O Molion, o professor Molion é um bem muito grande. Sim. 2 pessoas, o Aldo Rebelo também é uma pessoa. Já esteve sentado aí onde você tá. Aldo Rebelo foi um daqueles que inclusive veio aqui defender sobre a Amazônia produtiva. Sobre o agro na Amazônia. Ele conhece aquilo ali a fundo. Ele sabe que dá para se produzir sem alarme, produzir com sustentabilidade. Você não pode jogar esse tesouro fora. A Amazonas é nossa. A Amazônia nós temos que cuidar dela e nós temos que produzir lá dentro. Exatamente. E os recursos naturais lá, usados com sustentabilidade, tem que ser usado em prol do Brasil. Sim, brasileiro. Não em prol da França, não em prol da Holanda, não em prol dos Estados Unidos ou de outro país, ou da China. Nós precisamos de ter essa responsabilidade. Por isso que eu sempre falo, por isso nós temos que estar sempre, cada vez mais organizados. Porque se nós não nos organizarmos, eles vão tomar da gente. Toma mesmo. Vão tomar da gente. E vão levar e nós vamos ficar... Vamos haver navios. Então a gente precisa de estar atento, né? Principalmente as questões políticas nacional. Nós precisamos entender mais a política nacional. Nós precisamos entender mais o que é o Brasil hoje para o mundo, né? A gente vê, nós temos exemplo aqui da Argentina, aqui, que é um país que tem... Eu sempre falo, nós temos 5 países que você pode se fechar no mundo. É Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá e acho que é Austrália. Acho que não me lembro o último. Esses 5 países, você pode fechar eles, as fronteiras deles, que nós vamos viver com todos os recursos que nós estamos tendo aqui hoje no Brasil, com todos, petróleo, tudo. Mas você vai nesses países e vê qual que estão mais desenvolvendo o agro. Você vê a Argentina, que foi travada com políticas das retenções ali, com solos, os melhores solos do mundo estão na Argentina, você conhece o João, o Matheus também. Sim. Então os melhores solos estão na Argentina. 15 dias atrás. E hoje está um pouco diferente, mas você vê, a Argentina hoje era para ser um dos topos do mundo. A Argentina produzia mais 40 milhões de toneladas, nós produzia 70, 80. Hoje, de soja, por exemplo, hoje a gente está produzindo 160, está lá nos 48. Porque você retém, eles acabam com a competitividade do produtor. Por isso que a organização é importante. Você acha que já não tentaram travar e não tentam travar, reter esses produtos aqui no Brasil? Sim. Sendo que você tem uma política agrícola onde você atende pouco mais de 20% da produção brasileira. Os pequenos e os médios. O restante vem dessa construção de mercado exterior. A lei do agro foi importantíssima para isso, para dar, construída na nossa época, lá em Brasília também, para dar a entrada, a facilitação de entrada de recursos de fora, através de barter, de negociações, de ampliação disso. Hoje você tem essa ferramenta. Hoje você não tem dinheiro, hoje você tem ferramenta aí de financiamento, e tem outra, de financiamento com segurança. Hoje você faz esses barter com seguro ou não, ou você faz com uma área menor e você tem a tranquilidade, e eu sempre falo hoje, ainda falta no produtor rural nosso, é uma boa consultoria. Nós precisamos de ter consultorias, né, para que você saiba fazer o negócio na hora certa. Senão você joga tudo a que você fez até aqui dentro da sua área, uma produtividade altíssima, com alta tecnologia, joga para fora por não saber comercializar. Então você pode comprar. Então isso ainda é falha no Brasil. Vocês vão ter visita aqui de um fenômeno disso, que é o Matheus da Pátria. Mas isso é importante, não por ele, mas por várias consultorias. Nós temos várias consultorias no Brasil. Vocês sabem disso. Então a gente precisa disso.
Essa ferramenta ainda falta no produtor rural. Mas pelo menos está aumentando, cara. Eu tô vendo vários consultores muito bons, né, João? Sim. O João mesmo é um consultor muito bom Sim. de tecnologia de aumento de performance de fertilizante, que a gente percebe que está acontecendo esse movimento, né? A FLA, que a gente foi um evento internacional, falar sobre tecnologia, sobre aumento de performance, sobre sustentabilidade, cara. Um evento que na minha visão, né, era 100% volume. Quem estava ali? Quem quer fazer volume, quem quer vender toneladas e toneladas de fertilizante, né, que é internacional. Então, quem veio? Pessoal da China. Dos certo? 100 maiores players do mundo, 95 estavam ali. 95 dos maiores players do mundo que tá doido para vender pro Brasil, estavam ali. O que eu imaginei? Vai ser volume, só volume. Não. E o que eram os painéis? Sustentabilidade. E quem estava lá? Um consultor de aumento de performance de tecnologia, que é o João. Estava lá, falando para todos esses players. Então eu fiquei muito satisfeito, João, inclusive. Parabéns, cara. João, você sabe, e eu sei que eu como conhecedor da área, que um outro evento muito importante que nós tivemos na agricultura foi o plantio direto na palhada. Teve aí também Paulo Arbex. Sim. Paulo Arbex. Teve aqui também? Teve Grande também. abraço, Paulo. Então, Deus abençoe sua vida, cara. Meu amigão. Que dessa forma que se constrói. Mestre da plantabilidade. Então, esse plantio direto, ele fez com que a gente diminuísse o uso de fertilizante. Nós temos uma dificuldade muito grande, acabamos de falar aqui sobre a importação. Mais de 90%. Qualquer conflito que dá lá na Rússia, tá lá na Rússia, na Ucrânia, a guerra, no Oriente Médio. Zangou nós. E tarifação, trampão, tudo isso. Lascou. Lascou. Nós somos desprotegidos. O que nós temos que fazer bem feito? É isso que você estava falando, João. O dever de casa nosso. É fazer um solo com perfil de solo, com plantio direto, com palha. Com tecnologia embarcada. Com tecnologia embarcada, com a maneira correta de agricultura de precisão, distribuindo fertilizante da melhor forma, sem excesso num lugar e falta no outro. Então, isso é necessário ainda. Nós precisamos de avançar isso, João. Você que está nessa área, uma bandeira que isso é uma área que a gente precisa levantar mais, que a gente vê vários solos aí, quando quem conhece mesmo que você vê várias áreas que estão assim, não somente de manchas, nematóides, né? Ou não, é por falta às vezes de uma agricultura de precisão, de conhecimento melhor do seu solo, para que isso chegue a patamar bem acima que nós estamos hoje. Nós estamos falando de soja hoje acima de 90, 80, até 100 sacas por hectare. Sim. Nós tivemos a maior aumento de produtividade dos últimos anos aqui no Brasil, mas isso graças, né, a esses pontos que eu estou falando, graças ao produtor que investe, né, em tecnologia de plantio direto e tudo, e abre e eleva isso. E as tecnologias muito importantes, só que nós temos que tomar cuidado com as tecnologias. Viu, Matheus? Nós tivemos com essas novas tecnologias desenvolvidas aqui, hoje nós temos duas tecnologias importantes. Acho que eu vou falar aqui que não tem nada a ver. Não tem. Uma é a Conquesta, que é da Corteva, você deve conhecer a Elist, e a outra que é da Dicamba, da Bayer. Da Bayer. Quando foi lançar essas tecnologias, nós já temos um trabalho no Mato Grosso sobre isso, em Goiás também, mostrando que o Dicamba não é viável aqui. Não. Porque ele traz problemas aos produtores que não plantam aquela cultura. Nós fomos até os Estados Unidos, levamos o governo... Problema até para a floresta. Nós levamos o governo brasileiro para mostrar essa dificuldade. Olha, essa tecnologia não dá certo aqui. Não dá certo aqui porque nós temos uva aqui, nós temos café, nós temos laranja. E isso vai trazer um conflito muito grande. Nós vamos prejudicar... Não necessitamos disso. Até citei, falei, nós já temos a própria... A Corteva, lá, a Conquesta, que a gente já domina o 2,4-D. É um produto já tem uma soja RR, então a gente já tem tudo ela isso. Tem o glufosinato também, a gente está conseguindo bastante. Então, até semana passada eu tive um conflito muito grande com o presidente da Monsanto aqui, da Bayer do Brasil. Nós estávamos num evento do Soja Brasil lá em coisa, ele esteve na nossa reunião. Falei, olha, vocês estão roubando de nós, do produtor. Nós estamos com ação contra eles. Vocês estão roubando o produtor. Vocês estão oferecendo uma tecnologia que não entrega nada. Vocês estão oferecendo uma tecnologia resistente à lagarta, que não entrega a lagarta. Vocês estão entregando uma tecnologia que para resolver as ervas daninhas e não estão resolvendo. E nós estamos pagando caro por isso. O produtor que sabe o custo disso. Sim. Uma tecnologia, um grão de soja hoje, a semente de soja é um dos trem mais caros do custo de produção hoje. Então eu falei duro com ele. Falei, olha, dessa forma que vocês estão fazendo, nós sabemos o que vocês estão fazendo. Nós já tivemos no INPI, lá no Rio de Janeiro, mostrar para eles que estão acatando indevidamente
novas patentes, sem conhecer, sem saber o que está fazendo. Nós estávamos até pensando em entrar na justiça contra eles, mas eles recuaram. Então isso é um trabalho também da ProSoja. Sim. É um trabalho das entidades que tem que mostrar. O produtor não sabe o que eu estou falando aqui, a maioria deles. Você, Matheus, não sabe o que eu estou falando. Você sabe o que é um dicamba? Dicamba? É. Dicamba não é novo, não apareceu ontem, não. 40 anos. Já tem um tempo já. Entendeu? Só que o que acontece, o exemplo que ele está colocando? Se eu fizer dicamba no meu soja e eu tiver uma lavoura de café no vizinho, a lavoura do café vai morrer. Se eu tiver uma soja sem a mesma tecnologia de câmbio, ela vai morrer. Vai morrer. Ela Entendi. tem uma deriva tão forte, dependendo da temperatura, ela sobe. E aí, daqui a hora que 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ela começa a ir para as outras áreas e aniquilar a lavoura. Aí assim, aí vieram, eu acompanhei muito isso. Ah, não, a gente desenvolveu um adjuvante que vai ser específico pro dicamba, que vai segurar essa deriva. Não tem isso. Por que funciona em alguns países? Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, só tem soja, só uma variedade. Entendi. Nos Estados Unidos, as cooperativas que fazem as aplicações. Sim. Lá, quando estava iniciando, as cooperativas falaram, eu já estou entrando com seguro nas lavouras. Porque já cobrando muito mais caro do produtor. Só que aí, o americano, ele é um pouco mais preguiçoso que o produtor brasileiro. Uhum. Então, ele quer tecnologia, ele não quer nem saber, ele quer usar o negócio ali e deixar aquilo lá. O americano também é mais pecuária também. Entendeu? Né? Não, é muita soja. Planta soja, é o segundo maior produtor de soja. Pecuária... Nós passamos os Estados Unidos em soja em 2019. Eles eram o maior produtor de soja do mundo. A pecuária americana, ela é uma pecuária muito extrativista, é de grandes áreas, o gado solto. É ali no Texas, ali, aquelas regiões. Não, você pega o Wyoming, algumas regiões até mais do eixo norte, assim, um pouco ali, ó. Você vê muitas áreas de pecuária. É claro que você tem as tecnologias, tem as áreas de confinamento. Hoje a JBS é um grande lá, né? O pessoal grande lá. O Swift lá. Então, assim, tem muita diferença, né? E assim, quando eu chego numa indústria de pouca tecnificação, dois trocinhos desse aqui, ó. Eu chego lá num possível cliente, uma indústria de baixa tecnificação, ele fala, o que é essa tinta aqui? Eu falei, isso não é tinta. Porque o brasileiro gosta de ver as coisas bonitas. Ele gosta de ver diferenciação. Isso aqui tem o suor de muita gente por trás. Verdade. Não é só algo para ficar bonito, para ficar bacana, não. Isso aqui a gente quer trazer resultado. Isso aqui, eu saio de manhã de casa para deixar dinheiro na mesa do produtor rural. É para isso que a gente desenvolve essas tecnologias. Ô João, e você sabe de uma coisa, uma tecnologia ela é boa só quando ela dá resultado para o produtor rural e ambos. Uhum. Se a tecnologia, igual eu mencionei algumas tecnologias aqui anterior, se ela não trazer retorno ao produtor, ela logo ela vai sair do mercado. Ela vai trazer alguns problemas, né? É lógico, dificuldades para os produtores, mas ela vai sair do mercado. Então, a responsabilidade, você que é da Fert Minas, da adubação aí, que a gente precisa de ter essa responsabilidade, de mostrar que isso aqui vai te trazer resultado. Sim. Vai trazer resultado para você financeiro. Financeiro. Exato. Não é só bonita, não é só aquela folha de soja, aquele pé bonito e nem esse azul aqui. Não é só cor, belo, não, né? Precisa trazer resultado financeiro. A família desses produtores, dessas pessoas vivem disso. Precisa melhorar a vida da indústria, fazer com que ele tenha uma margem melhor. Sim, ele precisa ter mas renda. Fazer com que o produtor também produza mais. Sim, né? sim. Quando eu sento na mesa, por exemplo, com tecnologias como essa, que eu falo pro cara, aqui, eu não estou te vendendo milagre, estou te vendendo números. O número é esse, sua rentabilidade sai dessa para dessa, e quando você vai lá para a ponta, que é quem paga a conta, que é o produtor, para cada R$1 que ele investir, aquilo mínimo que ele vai trazer de volta é 3. Isso aí. Eu não estou vendendo milagre, estou vendendo número. Estou vendendo o que é real. Porque a gente conhece o que está aqui. Igual eu falei, é muito suor. São muitos e muitos anos de trabalho até chegar com um produto desse aqui que você pode colocar com segurança dentro da indústria. E é o que acontece? Quando você começa a ter os relatos do produtor, eu já ouvi áudio aí de nego falando que eu quero chamar até o Globo Rural aqui na fazenda para filmar isso aqui, para vocês verem como que tá. E assim, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, né? É um propósito que a companhia tem, a gente tá junto da companhia para isso, né? E aí o foco nosso é esse, né? Eu preciso trazer rentabilidade, eu preciso trazer negócio, eu preciso trazer dinheiro para a mesa do produtor, para a indústria, que as RJ estão batendo na porta. Olha, você falou uma coisa aqui, Matheus, eu sei que nós estamos com o tempo esgotado aqui, mas uma das dificuldades que nós estamos enfrentando nesse sistema de política atual, nós estamos enfrentando aqui, infelizmente, são os juros mais altos do mundo. Como que você vê uma indústria competitiva? Como é que você vai ver uma indústria dessa competir com outro país? Com juro tão alto, tá? Sabe? Dificuldades
burocracias, meio ambiente, leis trabalhistas, situações que a gente não vê. Quem já foi na China, você já deve ter ido na China, você vê que lá não tem subsídio. Não tem, só tem subsídio. Então, aí o que acontece? Aí você vê um país desse, né, saindo, né, tentando sair dessas amarras aí vem um sistema político que quer travar nós, quer travar com juros altos, com políticas sociais, sem entender o que é o papel da indústria, sem entender o que é o papel da empresa. Aí a gente vê RJs, né? Nós estamos vendo aqui a última que a Galaxy, né? A Galaxy agora. Nós estamos falando da Refert, que é uma empresa que eu sou parceiro também. Parceiro nosso também. Um abraço para você, meu irmão. Tá, então, a gente vê isso. Mas por quê? Como é que você suporta uma carga de juros tão alta, né? Uma carga tributária, né? O Brasil é o país que mais paga imposto. E a gente vê retrocesso, né? Grandes conquistas como o Convênio 100, você vê querendo movimentos para derrubar o Convênio 100. Você vê. E é importantíssimo para a competitividade de todos. O Convênio 100 ele tem que ser unânime, né? É a dificuldade. A gente vem sofrendo com isso há muitos anos. Para melhorar essa situação. A gente está lá tentando buscar isso em Brasília, né? Através da frente parlamentar. Enfim, nós temos um sistema político, eu sempre falo, o brasileiro gosta muito de falar de político. Política é isso. Cara, o político somos nós. Sim. Somos as pessoas da sociedade. São as pessoas que vão ali, o representante que tá lá foi nós que escolhemos, não foi outro não. E aí, o que é interessante não é votar, é você acompanhar. É por isso que nós construímos aquele modelo em Brasília, que é um modelo copiado pelo mundo inteiro. Em 2000, quando nós fomos a primeira vez nos Estados Unidos, nós estávamos querendo entender o lobby americano. O lobby aqui é proibido, mas a gente viu uma forma de construir um modelo que a gente fizesse uma frente parlamentar onde ela pudesse vir de todas as regiões, de todas as cadeias dos estados do Brasil, onde a gente pode, junto com o agronegócio, junto com a indústria, e a gente constrói as políticas, né, que são necessárias. Só dessa forma. Se nós não tivermos essa FPA, que é a Frente Parlamentar, composta, que muitos falam mal, mas tem que mudar a boca para falar. É o que segura nossa produção agrícola no Brasil, são a Frente Parlamentar. E graças às entidades que estão ali por trás, cobrando daquele parlamentar, mostrando que o caminho dele é aquele, que ele não pode desvirtuar. Então essa é a diferença. Por isso nós precisamos estar atentos. Moçada, a gente já vai conduzindo aqui. Eu queria até falar mais com o senhor Bartolomeu, com o menino bom demais. Você tá doido, né? Opa, se deixar, nós vamos para 5 horas. Nós vamos ter que marcar mais um episódio com esse companheiro nosso, não vai? Sim, sem dúvida. Moçada, chegando no final aqui desse bate-papo extraordinário com o Bartolomeu, rapaz que, como eu te disse, é um dos heróis do agronegócio do nosso Brasil. Fico muito feliz de bater um papo com aquele que tem ali tatuado na sua família, tatuado no seu coração, tatuado na sua casa, o agronegócio, e você vê, uma hora de bate-papo, você vê a garra que ele tem para defender o nosso agro para todas as pessoas. Dentro de casa com a sua família, dentro do seu trabalho, com o seu empreendimento, no seu negócio, dentro lá de Brasília, você vê que fora do Brasil também ele está defendendo o nosso agro para que o nosso agro ele seja visto como o que ele é, que é o berço, que é o alimento do mundo, é o pulmão da nossa terra, né? Enfim, Bartolomeu, muito obrigado, porque, na minha opinião, você é uma das pessoas que merece uma estátua lá no Barreto, né? Com certeza. A gente falou com o Felipe aqui. O Cavaleiro das Américas. Tem uma estátua lá em Barreto, você deveria ser mais um desses aí que tem que ter uma homenagem, meu irmão. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu propósito de vida. Eu que agradeço, Matheus e João. Eu acredito que a gente transforma a vida de muitas pessoas através da transmissão de conhecimento. E a comunicação é importante para isso, né? Nós pecamos muito ainda nesse modelo de comunicação do agro, a gente precisa de melhorar. Vamos comunicar para então, fora, graças não só a dentro. pessoas como você, Matheus, e toda a equipe aqui, faz com que a gente possa, a voz, né, das pessoas possam chegar na sociedade onde a gente não consegue chegar. Eu sei que são pessoas novas, sabem entrar na sociedade, nós estamos vendo alguns novos aqui também chegando, mas a gente precisa dessas pessoas, porque só assim nós vamos cada vez mais levar a vida dos brasileiros melhores, né, com mais qualidade, com sustentabilidade no meio ambiente, enfim, com vida melhores para todos. Então, parabéns a vocês. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, viu? Valeu. Conta com a E a você que esteve conosco até aqui, obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado.